Capitu, culpada ou inocente, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Fechei-me com Dom Casmurro. Olá, meu nome é Warley Belo, bem-vindos ao meu canal Conexão Criminal, espaço que a gente discute o direito penal, a psiquiatria e a literatura, e quando a gente consegue misturar esses três temas, fica mais fascinante ainda. E hoje é um desses temas que nós vamos conseguir trabalhar esses três elementos, porque a gente vai discutir sobre a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, e essa importância dentro da literatura, dentro do direito, dentro da psiquiatria, não é? Por que essa obra, publicada há mais de 125 anos, ainda gera debates? Não é? O que manteve viva essa discussão, já que a obra foi publicada em 1899, com esses fatos que se passaram em 1857, o casamento de Bentinho com Capitu em 1865, e Ezequiel, que seria aí o filho de Bentinho com a Capitu, há sérias dúvidas a esse respeito, teria nascido em 1866 ou 1867. Então, esses temas todos são importantes para a gente saber dessa obra fantástica. E há muito tempo eu queria discutir isso com vocês, esse tema da traição de Capitu. Eu recomendo que vocês, quem não teve a oportunidade de ler o livro, que leia o livro, porque é uma obra clássica da literatura brasileira, mas tem o audiobook aqui no YouTube e há também uma minissérie da Rede Globo, que foi dirigida por Luiz Fernando Carvalho, que é uma obra de arte, é assim, acachapante o que eles fizeram com esse trabalho de Machado de Assis. Está aqui também no YouTube, tem o Michel Melamed como o Bentinho, e ele soube captar toda a dor, toda a angústia de Bentinho, principalmente na segunda parte do Dom Casmurro, e Maria Fernanda Cândido como Capitu, assim como no livro Dom Casmurro, a Maria Fernanda Cândida, interpretação belíssima, singular, ímpar, ela também rouba todas as cenas em que aparece e traduz toda a profundidade, a complexidade desse personagem que é a Capitu. Então, recomendo que vocês acompanhem esses canais para vocês aprofundarem nessa obra fantástica de Machado de Assis. E aqui no YouTube a gente tem muitas discussões, né? A gente tem discussão se traiu ou não traiu, que é o básico dessa discussão primária desse livro. Depois a gente tem que seria uma projeção, que Bentinho estaria fazendo uma projeção, porque ele que traía com a Sancha, que seria esposa de Escobar. Ou ele desejaria trair, e por isso ele estava vendo essa traição de Capitu com o Escobar. Outros dizem que o Bentinho teria uma atração por Escobar, que ele teria uma tendência homossexual ou teria efetivamente traído com Escobar. Então a gente tem aqui na internet, né, o limite à imaginação das pessoas. Mas é claro que o tema central é se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E a resposta? A resposta está no livro, evidentemente, que Machado de Assis, você sabe, muito irônico, de uma inteligência ímpar. Ele está inserido num contexto do realismo, não é? Que surge depois do romantismo, onde tinha uma mulher sempre angelical, idealizada. O realismo não é assim. O realismo ele quer destruir esses paradigmas que foram criados no romantismo. E Machado de Assis está inserido no contexto histórico, que nós vamos aqui analisar com calma, e ele traduz, não é, essa corrente do realismo ficcional, psicológico, que ele trabalha muito bem, e é claro que o tema traição é o tema central. Então há também na internet pessoas dizendo que isso não é importante na obra de Dom Casmurro.
Mas como não é importante? Da primeira página à última página, o que se trata é traição. Se houve ou se não houve. Essa dúvida que é trabalhada dentro do romance Dom Casmurro. Por um lado, a gente tem o Bentinho se colocando como vítima moral, ele é o único narrador. Do outro lado, a gente consegue perceber toda a sua insegurança, todos os seus ciúmes, toda a sua paranoia. Mas, sem dúvida alguma, o tema do livro é, de fato, a traição. A gente não está falando aqui de uma linguagem, da metalinguagem, ou procurando outros elementos para trabalhar outros temas dentro desse livro, né? O que importa, de fato, é descobrir, como se fosse um processo judicial, se Capitu traiu ou não. É isso que importa. Então, o que eu mais achei estranho na internet é essa discussão de esvaziar esse tema da traição de Capitu. Se você coloca outro tema no lugar, você está fugindo. Não é? O tema de Dom Casmurro é exatamente se houve ou se não houve a traição. E aí a gente se coloca no lugar ou do Bentinho, ou se coloca no lugar da Capitu, ou a gente tem uma perspectiva nossa, né? Quem é que nós estamos julgando? Nós estamos julgando o Bentinho? Nós estamos julgando a Capitu? Ou nós estamos nos julgando frente a esse romance? Eu acho que isso é o mais interessante desse trabalho e importa muito a gente saber de onde nós estamos analisando, porque é claro que a gente tem uma morte emocional de Bentinho, né, que se transforma em Dom Casmurro, e isso desde o primeiro momento do livro é pontuado, é assim colocado, de forma que essa dúvida angustia Bentinho e acaba angustiando também o leitor, mas a resposta ela está no livro, como um processo judicial, como um drama emocional, com certeza nós podemos assim debater. Então nós vamos aqui discutir as provas da traição, nós vamos discutir os aspectos psiquiátricos, psicológicos desses personagens, vamos discutir os paralelos com outros romances, com essa escola do realismo ficcional, psicológico que se insere Machado de Assis, os nomes dos personagens, de forma que Dom Casmurro é um tribunal da alma, e nós não podemos fugir do tema. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Bentinho é o narrador e Bentinho é o juiz de uma história que ele está contando, do porquê de Bentinho, uma criança alegre, feliz, nascido numa família tradicional carioca, da elite carioca, porque ele se transformou em Dom Casmurro, uma pessoa fechada, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa sem vida. A sua justificativa é o casamento com Capitu. Então, desde a infância até o momento que ele está narrando os fatos, ele relata o que aconteceu nesse relacionamento, de onde surgiu esse relacionamento. Ele se coloca como vítima, claro. Ele justifica o porquê o casamento terminou, que teria sido aí a traição de Capitu com Escobar. Ele justifica o porquê está daquele modo, está daquele jeito. E é claro que o livro deixa claro, ele não ultrapassou e não vai ultrapassar essa barreira emocional. Essa visão dele como vítima e de Capitu como traidora, como adúltera, era assim até 1960, um consenso na literatura, no meio literário. Ninguém chegou a ir contra esse posicionamento, essa ideia. Em 1960, entretanto, aconteceu a publicação de um livro da autora norte-americana Ellen Caldwell, que escreveu O Otelo Brasileiro, e neste livro coloca Bentinho como um exemplo
de homem opressor que, com a sua visão misógina, preconceituosa, deturpa os fatos muito dentro de um contexto da sua paranoia, dos seus ciúmes doentio. Então, nós tínhamos até então um consenso de que Capitu tinha traído Bentinho. A partir de 1960, com esse trabalho, nós tivemos dissidentes dessa ideia ao dizer que não. Capitu é vítima do Bentinho, que é uma pessoa doente, que é uma pessoa paranoica, que é uma pessoa que tem ciúmes doentio, muito em razão da sua mãe, que deu uma educação muito rigorosa, católica, de princípios, dentro dessa estrutura de perseguição das mulheres. Então, esse livro, que tem esse viés de gênero, que tem essa ideologia feminista, lança olhar sobre os fatos ocorridos em Dom Casmurro. Entretanto, a par que se diga que é um livro, no mínimo, muito criativo, ele tem uma falha intransponível, porque ele é anacrônico. Não é possível você enxergar com as lentes de 1960 o contexto de 1857, que é onde ocorre a história, o casamento ocorrido ali em 1865, em março de 1865. Quer dizer, o contexto é diferente. Vocês observem mesmo que adultério era crime. Em 1857, estávamos sob a égide do Código Criminal do Império, onde no seu artigo 250 estabelecia a pena de 1 a 3 anos. É bem verdade que na época que Caldwell escreveu, existia também o crime de adultério. Hoje, a sociedade, dentro dessa evolução de valores, não é, que foram sendo desconstruídos, muito em voga em decorrência dessa ideologia, desse viés de gênero, hoje a traição dentro do casamento não constitui crime, o adultério, também não constitui, não é passível de danos morais, não é, de você requerer a indenização por danos morais em decorrência da traição. Então, os valores, eles foram modificados, eles foram sendo modificados em decorrência da evolução da sociedade. Mas a gente não pode perder de vista que em 1857 era grave o adultério. O casamento era uma coisa muito séria, tinha valor social. Ainda mais no contexto de Bentinho, com essa educação tradicional que ele tinha, com a expectativa que ele construiu, que a família esperava, que a sociedade esperava dele. Então, não é possível você, com essa lente ideológica de 1960, lançar um julgamento anacrônico com os fatos ocorridos 100 anos antes. O contexto social, jurídico, ideológico, de valores, de princípios que nós tínhamos em 1857 era totalmente diverso. Então aqui a gente tem que fazer uma escolha entre analisar o texto ou analisar com a lente ideológica. Analisar aquilo que Machado de Assis diz ou analisar com viés de gênero. Porque com viés de gênero a gente já tem o resultado. Bentinho é condenado. Capitu é inocentada. É uma visão que se traduz numa misandria. Né? Se você tem a acusação de que naquela época os valores eram misóginos, com essa ideologia, com esse viés de gênero, a gente vai ter uma inversão de valores e é uma interpretação misândrica, onde você tem o Bentinho, que se diz vítima e se coloca como vítima e passa a ser vilão,
E do outro lado você tem Capitu, que é descrita como uma mulher adúltera, mas com esse viés de gênero, ela se transforma simplesmente numa bandeira, num símbolo contra uma sociedade patriarcal. Então, a gente precisa deixar claro aqui esse quadro ético, né, dessa interpretação que, apesar de criativa, do Otelo brasileiro, ela é ideológica. Ela especula esses valores. Ela traduz-se numa hipótese, não é? Mas com as lentes anacrônicas, dentro de uma ideologia de gênero, dentro da psicanálise moderna, de forma que são filtros projetados dessa escritora que espalhou, principalmente dentro da academia brasileira, essa visão, não é, do Bentinho opressor, do Bentinho patriarcal, do Bentinho como vilão e da Capitu como vítima dessa opressão que a mulher sofria dentro dessa sociedade. Então ela deixou de ser adúltera e passou a ser um símbolo contra a opressão masculina. Mas a gente precisa aqui deixar bem claro, se nós vamos ler o texto ou nós vamos escolher impor a nossa agenda ao texto de Machado de Assis. Porque o que nós devemos fazer é uma interpretação filológica, literal, dentro do texto de Machado de Assis. De forma que é dentro do texto que nós vamos vencer essa interpretação ideológica, buscando ali nas palavras de Machado de Assis as provas. Antes, porém, de adentrarmos nas provas, nas pistas literárias que Machado de Assis nos traz na sua obra Dom Casmurro, nós devemos observar o contexto. A obra, que foi escrita em 1857, retratando os fatos de 1857, ela ali estava inserida num contexto onde a monarquia estava já trazendo elementos de enfraquecimento, que logo na sequência, em 1889, tivemos a proclamação da República e vivemos ali essa transformação social da Primeira República, onde o livro foi publicado logo na sequência, em 1899. Um contexto de mobilidade social que vinha do lado rural para o urbano, quer dizer, a ascensão da burguesia urbana. Então, esse contexto aliado ao realismo, que vinha vencendo o romantismo, Machado utilizou-se desse contexto para fazer uma crítica à sociedade, de uma forma irônica, de uma forma velada, de uma forma sutil, como é próprio de Machado de Assis, mas esse era o momento, esse era o contexto do Brasil, essa modificação, essa evolução dentro da história social e característica da escola realista dentro desse contexto, onde Machado de Assis vai se diferenciar exatamente por essa sutileza que ele possui frente aos grandes escritores daquela época. E a gente analisa que esse tema do adultério feminino era um tema bastante recorrente. Vocês observem que as grandes obras deste tempo, todas as obras trabalhavam esse adultério feminino. Se a gente pegar, por exemplo, Ana Karenina, de Tolstói, ele trabalha o adultério feminino. Se a gente pegar em Eça de Queiroz, Primo Basílio, trabalha o adultério feminino. Se nós pegarmos Émile Zola, que escreveu Thérèse Raquin, trabalha o tema feminino. Se nós buscarmos também Madame Bovary, de Flaubert, temos também ali a traição feminina, o adultério feminino. Então era um tema recorrente, não era algo que Machado de Assis estava fora do contexto
mundial desses livros, publicados em 1867 até 1878, dentro desse contexto mundial, dessa efervescência mundial do realismo ficcional, era um dos temas mais fortes, mais presentes nessa época, e Machado de Assis, a par de trabalhar esse contexto desse tema, também puniu a mulher. Vocês vejam, observem que todas as mulheres desses grandes romances foram punidas de uma forma ou de outra. Em essa de Queiroz, Primo Basílio, você tem o adoecimento da Luísa, que ficou extremamente doente e veio a falecer. Depois você tem a Emma Bovary e a Ana, que cometem autoextermínio. E, finalmente, a gente tem a Thérèse Raquin, que tem um final trágico. E aqui, no romance de Machado de Assis, nós vamos ter o exílio. O exílio de Capitu, que vai ser na Europa, mas é um exílio também dentro da literatura, dentro do contexto desse romance, que ela é silenciada e pode ser visto também como um tipo de punição. O tema traição é também um contexto importante internamente na obra de Machado de Assis. Nós vamos observar que ele trabalha esse tema em várias obras que ele escreve. Em A Mão e a Luva, de 1874, uma traição racional. Depois Helena, 1876, uma traição fraterna. Yaya Garcia, em 78, a traição pela omissão. E em Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma traição filosófica. Então, é necessário que nós observemos esse contexto dentro do Brasil, dessa passagem histórica da monarquia, do mundo rural para a república, para o mundo urbano. É necessário nós observarmos dentro da literatura o realismo, que estava vencendo o romantismo, onde tinha aquela mulher perfeita do lar, amável, submissa, carinhosa, que tem esse ideal do romantismo, e no realismo é exatamente o contrário. Isso não acontece. Você tem um choque, uma ruptura desses valores que se traduz em muitas obras como o Adultério Feminino, dentro desse contexto mundial, citando aí Tolstói, Dostoiévski, essa de Queiroz e o próprio Machado de Assis, que a gente vai, e o Flaubert, que vão traduzir dentro desse contexto, desse valor da literatura mundial. Dentro de Machado de Assis, nós também temos aí o adultério como um tema recorrente. Então, agora sim, nós podemos passar a essas pistas dentro do texto Dom Casmurro. Podemos agora analisar essas pistas textuais dentro de uma interpretação filológica no texto de Machado de Assis. Começa com um olhar oblíquo e dissimulado de Capitu. Não é? Oblíquo e dissimulado, que representa a manipulação, que representa a frieza, que representa a busca da interpretação dos fatos para lhe beneficiar. A par desse oblíquo e dissimulado poder ter sido construído na visão de Bentinho, a gente observa que a estrutura psicológica de Capitu é de frieza, é de manipulação. Desde o início do livro, quando aquele episódio do muro, onde ela picha o muro, que é uma visão metafórica, simbólica da separação da sua condição financeira com a condição financeira de Bentinho, o muro que a separa da condição financeira de Bentinho, ela lhe picha aquele muro, e indagada pelo pai quem seria o autor daquela pichação, ela nega. Bentinho, que não tinha nada a ver com a história, fica nervoso, muito mais nervoso do que ela, e ela mente para o próprio pai como se nada tivesse acontecido, demonstrando aí a sua frieza da sua personalidade. Esses dois elementos, do olhar oblíquo e dissimulado e a frieza com que ela trata a questão mentindo para o próprio pai
já no início do livro, vai nos revelar essa personalidade, desde criança, de Capitu. Na sequência, a gente vai observar que Machado de Assis coloca bastante ênfase que a família de Bentinho era rica e a família de Capitu era pobre, deixando ali a entender que teria ocorrido também um interesse no casamento para uma ascensão social. Não há algo explícito, né, nesse sentido, mas Machado de Assis escreve sempre assim, nas entrelinhas, com um tom irônico. Capitu amava de fato Bentinho ou ela tinha interesse na sua ascensão social? Ocorre que Bentinho estava no teatro assistindo, não coincidentemente, Otelo de Shakespeare. Ele não está muito bem, ele volta mais cedo para casa e ao chegar na sua casa, quem estava lá? Escobar, o seu amigo. Fazendo o quê? Segundo relatado, dando aulas de economia. Por quê? Para quê? Como? Qual o objetivo? Por que não avisou? Ninguém fala. Fato é que deixa bem claro ali que tanto Escobar quanto Capitu permaneceram frios, como se aquilo não fosse importante, como se fosse uma coisa de irrelevante, como se fosse algo comum. Agora observe que Capitu não tinha ido ao teatro junto a Bentinho porque ela estava doente, estaria adoentada e por isso teria ficado em casa. E no capítulo deixa claro que Escobar não passou em casa, ele saiu do trabalho e foi direto para a casa de Capitu. Então é uma história muito mal contada, no mínimo, mas a resposta que nós vamos ter objetivamente, não é? A par dessa visita à noite numa casa de uma mulher casada que havia dito que estava doente e que o marido estava no teatro assistindo Otelo, que trata dos ciúmes doentio, não é? Imaginado por Otelo contra Desdémona e que foi incentivado por Iago e que acabou tragicamente. Mas há uma particularidade. Esse capítulo 113, ele se chama Embargos de Terceiro. Os embargos são um recurso onde duas pessoas, há uma contenda, um autor e o réu, e um terceiro, que não faz parte dessa relação jurídica, intervém nesse contexto, nessa briga, nessa disputa primária jurídica. Quer dizer, é um terceiro fora que vai interferir numa disputa anterior. O que nos deixa claro que essa disputa primária representa o autor e o réu, mas o marido e a esposa, ou seja, Bentinho e Capitu. E esse terceiro, que não faz parte da relação jurídica primária, intervém nessa relação jurídica, ou seja, intervém no casamento de ambos, e esse terceiro é Escobar. Você poderia até dizer, mas você está supondo. Mas aí tem um outro elemento. Esse mesmo título, Embargos de Terceiro, foi usado por Machado de Assis em 1874, no livro A Mão e a Luva. Ali você tem a Jorge se declarando para Guiomar, não é? E que há uma passada de perna em Luís, que era casado com Guiomar. Então, há uma intervenção também de terceiro, esses embargos de terceiro, na relação entre Guiomar e Luís por Jorge. Essa triangulação amorosa. E essa triangulação amorosa também se passa aqui em Dom Casmurro. A gente tem um contexto de fatos completamente fora de propósito, não é? De uma aula de economia, não se sabe por quê, para quê, da onde que Capitu teria que ter uma aula de economia, porque não foi avisado qual o objetivo dessa aula de economia, quer dizer, sem pé e sem cabeça. A frieza completa de Capitu, mas a gente já viu que era típico da sua personalidade essa frieza, desde o momento que no livro diz que ela tem um olhar oblíquo e dissimulado, e o evento do muro, onde ela mostrou frieza mentindo para o próprio pai, então até aí induz a essa personalidade dela, e esse contexto do título, Embargos de Terceiro, Machado de Assis
como jurista, sabia muito bem o que estava falando, que se tratava ali de uma intervenção de um terceiro no relacionamento entre ambos. Isso, para mim, é definitivo, é a prova definitiva de que houve a traição. Logo, na sequência, a gente tem observado que a Capitu fica grávida, e é bom que se diga que Bentinho deixou várias vezes no livro, dizendo que o desejo dele da gravidez de Capitu, e ela não engravidava no início do casamento, depois desse encontro houve a gravidez. Então, lança-se ideia, inclusive, se Bentinho seria ou não seria estéril, porque ele tentava engravidar a Capitu e não conseguia. E logo depois desse encontro, a Capitu veio a ficar grávida. Então, lança-se ideia de que ele seria estéril, ele não poderia ter filhos. Morre Escobar afogado. E aí a cena de Capitu chorando de uma maneira descomunal ali no enterro. Como nunca tinha visto antes, ninguém nunca tinha visto, pela frieza de Capitu, pelo seu equilíbrio emocional, ela se derramando daquela forma e daquelas lágrimas. A gente já tinha observado a sua frieza, a sua personalidade, mas no enterro de Escobar, ela chora copiosamente. Finalmente, nasce Ezequiel, o filho de Capitu. E a semelhança de Ezequiel com Escobar é algo avassalador. Você tem que Dona Glória, que é a mãe de Bentinho, se afasta do rapazinho, se afasta da família, sob esse pretexto, e até mesmo Capitu observa a semelhança que existia de Ezequiel com Escobar. Então, esses elementos, eles são claros, objetivos, focados dentro desse contexto, dentro dessa vertente da traição de Capitu contra Bentinho, em face de Bentinho. Os nomes dos personagens também são reveladores. Vocês observem que Dom Casmurro é aquela pessoa ensimesmada, teimosa, dentro de si, presa dentro de si. É claro que essa pessoa presa dentro de si, por causa desse contexto, dessa vida que teve a destruição do seu casamento, um filho que não era dele, o melhor amigo, a sua esposa, a destruição de todo esse contexto que ele construiu, da sua expectativa. É claro que ele vai ficar dentro de si, dessa segunda metade do livro, deixa isso bem claro. Bento Santiago, Bentinho, que se transforma em Dom Casmurro. Bento é uma pessoa protegida, santa, não é? Abençoado. Santiago vem de santo e Iago. Iago, por referência, certamente, a Otelo, de Shakespeare. Iago foi quem fez a cabeça de Otelo para convencê-lo que Desdémona estava traindo Otelo. E aí o final trágico. Mas aqui é Santiago, é santo mais Iago. Quer dizer, é essa ideia perturbada dos ciúmes, mas de uma maneira santa, de uma maneira correta. Isso é o texto que está dizendo. Ninguém está criando o nome. Machado de Assis quem deu esse nome. E é dentro dessa interpretação que a gente faz o nome de Bento Santiago. Capitu é o diminutivo de Capitolina, que nos remete ao Capitólio de Roma, a busca do poder, a busca da ascensão social, a busca do interesse político, a manipulação política que nós temos em decorrência de Capitolina. Também remete a capeta, a uma situação negativa de manipulação. Escobar. Escoba, do espanhol, significa vassoura, mas significa também moita, arbusto. E aí fica muito claro para a gente, moita é onde a pessoa se esconde, não é? Onde a pessoa dissimula, está sendo escondido, está à espreita para fazer alguma coisa. Então, escoba, a par de ser vassoura, significa também moita ou arbusto. E Ezequiel, nome de um profeta bíblico,
onde nós temos a destruição do templo. E a destruição do templo é também significativo com a destruição do templo que constrói Bentinho, e por isso ele se transforma em Dom Casmurro. O templo que é a sua família, o templo que é o amor que ele sente por Capitu, o templo que é a expectativa do filho que acaba que não é dele, que é do seu melhor amigo, o templo que é destruído pela perda da amizade de Escobar, que ele entendia uma amizade sincera, do amor de Capitu, que ele queria que fosse sincero, do filho, da família, da expectativa, quer dizer, um aniquilamento total. E aí eu vou pedir licença para os senhores para ler a Bíblia em Ezequiel, no seu capítulo 7, a partir do seu versículo 2 e seguintes. O fim vem o fim sobre as 4 plagas dessa terra. Agora é que vem o fim sobre ti, e eu desafogarei o meu furor contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e te porei diante dos olhos todas as tuas abominações. Depois no versículo 5, eis uma aflição, eis que logo vem outra aflição. O fim vem o fim, ele despertou contra ti, ei-lo, aí vem. Ó tu, que habitas na terra, uma total ruína vem sobre ti, e chegado o tempo, está perto o dia da mortandade, e não da glória dos montes. Agora derramarei eu de perto a minha ira sobre ti, e satisfarei em ti o meu furor. Então, Ezequiel significa exatamente esse contexto desse profeta bíblico da destruição. Mais explícito do que isso, esses nomes, não tem como. Mais explícito que esses fatos do texto, não é uma interpretação ideológica, não é uma interpretação com viés de gênero, é do texto, é claro, essa traição. Vamos passar agora à análise dos aspectos psiquiátricos das personagens desse livro. Vamos agora fazer uma análise da psicopatologia. Lembrando que se trata de personagens fictícios e eu, apesar de estudante de psiquiatria, eu não sou médico psiquiatra. Então a gente vai analisar com os dados dos livros e traçar aqui alguns elementos que nos chamaram a atenção para esse desenvolvimento psiquiátrico, psicológico das personagens do livro Dom Casmurro. A gente começa com Capitu. Capitu, ela sempre foi descrita como uma menina, não é? E depois uma mulher, performática, ativa, de iniciativa, mas que manipulava, fria. Você veja o episódio do muro, onde ela pichou o muro, veio o pai, e ela friamente soube contornar, fazer ali uma narrativa. Então ela dominava a narrativa com frieza. Depois também, quando Bentinho chega mais cedo em casa, voltando do teatro, ela com Escobar dá a desculpa de ter uma aula sobre economia já à noite, sozinhos, também de uma maneira fria, tanto ela quanto Escobar. Então, essas características de manipulação, e você veja que Capitu, ela manipulou Bentinho, ela manipulou a Dona Glória, ela manipulou José Dias, ela manipulava o pai, ela manipulou todo mundo dentro do romance. E ela não brigava, ela não gritava, ela não perdia o seu controle emocional. Isso tudo nos revela essas características dessa dissimulação emocional, dessa sedução, da manipulação, como uma característica do narcisismo velado. Não é aquele narcisismo externo, histriônico, que faz escândalo, que quer ser o centro da atenção, mas é um narcisismo que ela consegue controlar, ela consegue manipular sem se comprometer. Ela consegue ter o que quer sem se vulnerabilizar, o que eu colocaria aí como narcisismo velado. Se nós formos observar Escobar, ele também
tem essa característica de você manipular, né, de você ter esse controle da narrativa, também de um aspecto frio, mas o Escobar, ele é o espelho do Bentinho, né? É uma pessoa que atrai a atenção, carismático, ele é seguro, ele é bonito, ele tem aquela luz, é encantador, tem aquele encantamento próprio. É o que gostaria de ser, na verdade, Bentinho, né? Sua visão do que seria um eu ideal. E aí a gente colocaria também ele como narcisismo velado, traços aí, né? Maquiavelismo, você pode colocar aproximando-se uma psicopatia, tendo em vista a frieza. Ele era o melhor amigo, ele convivia diariamente com Bentinho, eles estudaram juntos no seminário, saíram juntos do seminário, e houve uma traição e ele sem culpa. Nesse evento do teatro que Bentinho chega mais cedo, ele também não tem nenhum tipo de constrangimento, não há nenhuma vergonha, não há nenhum tipo de constrangimento nele, de culpa, não é? Nenhum retrato, nenhum resquício de culpa. O que me colocaria também nessa interpretação do narcisismo velado, já encaminhando aí uma gravidade para a psicopatia, o maquiavelismo, né? Quando a gente tem essas comorbidades. E finalmente chegamos a Bentinho. Bentinho, a gente tem duas fases. A primeira fase do livro, onde ele é um jovem cheio de vida, de alegre, de afetividade. Você tem que Bentinho se transforma em Dom Casmurro. E Dom Casmurro é o exemplo de uma pessoa, no meu modo de ver, na minha interpretação, que tem TEPT. O que é o TEPT? É o transtorno de estresse pós-traumático. Você tem, na crítica literária moderna de 1960, desse viés ideológico, colocando Bentinho, ao invés de ter o TEPT, esse transtorno de estresse pós-traumático, colocando ele como uma pessoa que tem um delírio paranoide, um ciúmes, né, doentio, que seria o que a gente chama de síndrome de Otelo, exatamente por causa do livro de Shakespeare, da peça de Shakespeare, Otelo. Mas a síndrome de Otelo é uma psicose, né? Você tem ali que a pessoa perde contato com a realidade, a pessoa cria situações inimaginárias, que não existem na realidade, ou que escuta coisas que não existem, vê coisas que não existem, ou tem sentimentos sensoriais que não existem, e aí isso se traduz na psicose, né? O delírio dessa pessoa. Mas Bentinho, ele não tem psicose, né? Ele é funcional. Os fatos ocorreram. Você pode até dizer que a interpretação dos fatos não ocorreram daquela forma. Mas isso é diferente de uma psicose delirante, que a pessoa sai da realidade e entra em outro universo, que não o universo real. Bentinho, ele é funcional. Em nenhum momento do livro diz que ele tem um tipo de psicose delirante, que ele sai da realidade. Ele sempre está inserido dentro da realidade. De forma que essa visão de 1960 quer desumanizar a personagem Bentinho, a personagem Dom Casmurro, que seria incapaz de uma ruína afetiva. É isso que significa essa interpretação de 1960. Quando nós vamos para o transtorno de estresse pós-traumático de Bentinho, nós vamos observar que ele fica revivendo, remoendo, tendo esses flashbacks desses pensamentos, querendo reestruturar ou estruturar a sua dor. Então ele fica no looping de pensamentos, que a gente chama de pensamentos intrusivos. Ele desiste de controlar esses pensamentos intrusivos, de limpar a sua mente desses pensamentos intrusivos, e ele não consegue fazer a catarse desses pensamentos, então ele se fecha, se torna o Dom Casmurro, ele não recomeça, ele apenas sobrevive em sua dor. Eu gostaria de ler
do livro do DSM-5, da psiquiatria norte-americana, características do transtorno de estresse pós-traumático que nós temos hoje, para a gente analisar se encaixa ou não naquilo que Machado de Assis disse em Dom Casmurro. 1. Lembranças intrusivas angustiantes. Lembranças intrusivas são esses pensamentos que você não consegue controlar e que causam angústia, recorrentes e involuntárias do evento traumático. Reações dissociativas são os flashbacks, essas reações dissociativas, nos quais o indivíduo sente ou age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. A dor dele é revivida todos os instantes do livro. É um sofrimento que ele conta, que ele rememora, que ele vai revivendo, e essa dor é bem presente. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado, acho que ninguém duvida do tamanho do sofrimento de Bentinho. Reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos. É a chamada somatização. É claro que Bentinho, ele mudou da água para o vinho quando se transforma em Dom Casmurro. Parece uma nuvem negra sobre a cabeça dele, as olheiras, o olhar pesado, intrusivo, ensimesmado, não é? Isso é a somatização da sua dor. De forma que essas características também vão excluir o transtorno depressivo maior. Por isso eu colocaria Bentinho com transtorno de estresse pós-traumático grave, afetivo, em razão da traição de Capitu e de toda da perda, né, que ele teve no seu aspecto psicológico, no seu aspecto existencial, no seu aspecto narrativo. No seu aspecto psicológico, ele criou essa obsessão desses pensamentos intrusivos que ele não sabe controlar, ele não sabe fazer a catarse, ele passar sobre isso, né? É um luto que ele não consegue elaborar. Ele entrou num luto, ele não consegue sair desse luto, dessa desestruturação psicológica. É existencial porque ele perdeu o amor, ele perdeu o amigo, ele perdeu a mulher, ele perdeu o filho, ele perdeu a honra, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha valor de uma vez só. Então ele entra num buraco existencial. E é também uma dor narrativa, porque ele tenta organizar os seus pensamentos, a sua dor, tenta utilizar-se da escrita como catarse, mas ele não tem sucesso, né? Ele fracassa na elaboração desse luto. Então ele vive num eterno luto. De forma que Dom Casmurro não é um romance sobre a dúvida, né? Dom Casmurro é o resultado de uma dor devastadora que um homem pode sentir a partir de uma traição. É um trauma que ele sofre, que ele tem, que ele vive a partir dessa traição, que ele não consegue ultrapassar. Então, um transtorno de estresse pós-traumático sem recuperação de um homem em decorrência da sua afetividade. Essa dor se transforma numa narrativa, mas não alcança nenhum tipo de alívio. Então, é um monumento literário para a fragilidade afetiva masculina, não é? Contra essa ideia de que o homem não sente dor, o homem não sofre, o homem não chora, não é? E que é até hoje silenciada, né? Muita gente vai achar até engraçado. Mas o homem sente dor, ele não é um monstro, ele não sofre um delírio, ele não persegue, mas é exatamente o contrário. Quer dizer, o que deixa para nós esse romance, tirando essa leitura ideológica, é essa dor devastadora, essa face esquecida do trauma afetivo do homem, do masculino. E assim a gente procura já encaminhar para as nossas conclusões. Chegamos assim à conclusão deste vídeo, dessa investigação que nós fizemos sobre Dom Casmurro, sobre Capitu, sobre a sua traição ou não traição. Nós tivemos a oportunidade de descortinar o momento histórico que o livro foi escrito, a legislação do Código Criminal do Império,
o valor que tinha o casamento, a traição dentro do casamento. O contexto mundial da literatura, estava em voga o tema adultério feminino no mundo, dentro da estrutura do realismo ficcional que vencia o romantismo, e nós tivemos a oportunidade também de discutir as pistas, não é, que Machado de Assis trouxe no seu livro, descortinando assim o aspecto psiquiátrico das personagens de Capitu e de Bentinho especificamente, e nós tivemos a oportunidade de dar o veredito através do capítulo 113, chamado Embargos de Terceiro. Esse título, inclusive, que foi usado no outro livro, A Mão e a Luva, do mesmo autor, numa mesma situação análoga de traição. Vimos que a traição também era um tema muito recorrente na obra de Machado de Assis. Mas a discussão ela ganhou contornos ideológicos a partir de 1960 e nós tivemos a oportunidade de descortinar também esse aspecto de viés ideológico, de um viés de gênero, e o que estaria por trás dessa interpretação que esvazia a dor da personagem Bentinho, da personagem Dom Casmurro, que seria assim desumanizado. A conclusão que nós chegamos na nossa interpretação é que o livro se traduz numa profunda dor que Dom Casmurro tem, não é? Que se transformou, vindo de Bentinho para Dom Casmurro, e que ele não soube sublimar, ele não soube fazer a catarse, ele não soube sair do luto, tamanha a dor que ele sentiu por conta dessa traição. Mas essa é a minha interpretação. A sentença, na verdade, ela é livre. Cada um pode pensar e fazer a sua análise do jeito que melhor lhe aprouver. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você curte, compartilhe e discuta aqui embaixo se você acha que Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Até a próxima! Bye.